Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Irlei Souza, Jomar Gontijo e Vicente Cardoso. Estarão junto a nós hoje, facilitando o estudo de perguntas e respostas. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente compartilhando esse espaço e esse tempo. É importante também dar boa noite ao internauta que está nos ouvindo agora, porque o tempo agora é um tempo assim virtual. Apesar de a gente estar fazendo esse estudo aqui hoje, esse estudo vai para a internet e muitos internautas poderão assistir isto amanhã, depois. Enquanto eles estiverem ouvindo esse estudo, nós também estamos compartilhando esse tempo com eles. Então é uma alegria muito grande compartilhar esse tempo de aprendizado. Porque esse tempo que nós temos aqui de 50 minutos é um tempo onde a gente vai compartilhar nossos conhecimentos. Não porque nós que estamos aqui em cima sabemos mais do que vocês, apenas porque a gente já está há mais tempo no Espiritismo, né? Eu, alguns anos, Irlei um pouco mais, né, Irlei? Vicente também, uns anos a mais, mas que a gente tem estudado já a doutrina espírita e pode contribuir um pouco com os nossos conhecimentos. Importante também falar que essa é uma oportunidade de vocês perguntarem as dúvidas de vocês. Então, as perguntas aqui serão respondidas em prioridade a que vocês fizerem na noite de hoje. Então, tem os voluntários aí, podem fazer as perguntas que nós vamos responder a partir do momento que elas chegarem aqui para nós. Começar com meu amigo Vicente. Vicente, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jomar, boa noite para todos vocês. Para nós é uma alegria muito grande, um prazer estar com vocês mais uma noite nessa casa. A pergunta que temos aqui, boa noite. Gostaríamos de esclarecimento sobre a mediunidade que se manifesta na infância. O que os pais ou os responsáveis deverão fazer? Bom, eu começo a responder essa pergunta aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, quando fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Mediunidade não é perigo não, viu gente? Não morde, não tem veneno, viu? Não intoxica, não tem nada. A mediunidade é neutra, é coisa boa demais. O que vem através dela sempre é salutar. O título aqui que é meio esquisito. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Mas não é bem assim não. Então aqui no parágrafo 6, foi formulada a seguinte pergunta. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Responderam os espíritos. Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados na sua imaginação, muito excitada. Além disso, os parentes e sábios os afastarão dessa ideia, ou, pelo menos delas, não lhe falarão, sendo sob o ponto de vista das consequências morais. O que fazer com a criança? Quando uma criança manifesta o sintoma de percepções extrasensoriais, que nós não chamamos de mediunidade, perceber o mundo invisível, na opinião do Espírito Camilo, no livro Correntezas de Luz, é sempre o Espírito, nós mesmos, é que percebemos o mundo espiritual. Então todos nós temos percepções. Todos nós podemos perceber o mundo espiritual. Todos nós podemos detectar os espíritos. Uma criança é um espírito recentemente reencarnado. Certamente, ele ainda não consolidou suas funções endócrinas. Suas funções de quê? Seu organismo. Então é muito comum uma criança ter uma percepção mais aguçada. Ela tem uma percepção muito mais, talvez, que os próprios pais. Porque a criança, ela ainda está numa consolidação do seu organismo, o físico com o perispírito.
Então o perispírito ele ganha uma liberdade muito grande em exteriorizar-se além do corpo físico, o que permite então a criança ter percepções em derredor dela, ver espíritos, ouvir, brincar com os espíritos, crianças. E às vezes os pais ficam meio apavorados de que o filho está vendo espírito e corre para a casa espírita e que chega aqui que tem que desenvolver o quê? Nada. Porque é um organismo frágil, é um organismo que não está ainda preparado e a criança não tem conhecimento suficiente e não entenderia o que se passa com ela. Então aqui se recomenda de que deve trazer a criança para as aulas de evangelização da criança, que deve conduzir a elas ao culto do evangelho no lar, trazer a casa espírita para receber os passes e nada de se preocupar em ter que desenvolver nada. Porque se você forçar a barra, certamente você vai estar realmente prejudicando talvez o estado de saúde da criança. Porque você vai levar a ela uma excitação que ela não pode vivenciar. Excitar a ela é fazer com que ela pode até mesmo obstruir essas percepções. Então, não se recomenda em trazer crianças para as reuniões mediúnicas. E nem ter a tentativa de quê? De desenvolver a faculdade mediúnica. Não. É preciso aguardar o tempo adequado para que a criança seja conduzida, depois à mocidade espírita, certamente depois de uma certa idade, que não tem uma idade suficientemente declarada pelos espíritos, que é com 12, 15, 20 anos de idade, nada disso. Certamente com o tempo, se for realmente mediunidade, os indícios vão ser mais ostensivos. Aí sim, a criança terá um acompanhamento na casa espírita por alguém que conhece, que está preparado e vai conduzir a ela ao esclarecimento, para depois então submeter a elas às reuniões mediúnicas. Não tenhamos nós a pretensão, jamais, de forçar a barra em ter que desenvolver na criança a mediunidade. Chico Xavier tinha 5 anos de idade, ele via e ouvia a mãe. Isso não era mediunidade, era percepção extrasensorial. Ainda estava a caminho, a capacidade medianímica dele, a um desenvolvimento ostensivo. O fato de nossos filhos conversar com os espíritos, ver os espíritos, não quer dizer que é mediunidade. São percepções. Então vamos ter mais assim, cautela, mais cuidado, bom senso e água frutificada, não faz mal para ninguém. Obrigado. Mais uma vez, para aqueles que chegaram, boa noite a todos, né? Que Jesus esteja conosco. É real a carga que carregamos de nossos antepassados? Passam de geração para geração algumas dificuldades e tendências? A constelação familiar pode realmente ajudar nisso? São 3 perguntas que a resposta praticamente é a mesma, né, meus amigos? Dentro da ciência, tudo que nós sofremos, ainda dentro da ciência, e algumas, nós estamos herdando dos nossos antepassados. Existe até termo religioso, bíblico, que cada um de nós pagaremos até a 3ª geração. Dentro da filosofia espírita, isso não é verdade. Porque é a lei de causa e efeito. E as palavras do Cristo, está lá em João, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então, tudo que acontece conosco hoje é a colheita da plantação de ontem. Então, somos nós os responsáveis por tudo. Então, se reencarna um espírito com problemas, deficiências físicas, seja qual for, falta de membros, ou cegueira, problemas mentais, ele está colhendo o que ele plantou ontem. E a família que ele veio
pode ser família missionária que abraçou, já preparou em reencarnações, antes de reencarnar, para receber esse espírito, para ajudá-los. Ou então, estão pagando alguma coisa que eles também são responsáveis pela queda daquele espírito. Se nós vemos lá no nosso lar, tem o fato da mãe de André Luiz, ela ia reencarnar com a reencarnação missionária. Ela ia receber o seu marido novamente, que vivia na região umbralina, e era obsidiado por 2 ou 3 amantes. Então ela iria reencarnar, ia recebê-lo novamente, e aquelas que eram suas amantes, que estavam também na região umbralina, como obsessor dele, ia receber como filhas. Agora nós imaginamos como estaria a situação dessas irmãs num corpo que iria reencarnar. Então, podemos até, dentro da doutrina, pode ser terceira geração, porque eu poderia ter sido ontem o tataravô e vim como filho do meu neto hoje. Né? Então, podemos ser que eu mesmo, espírito, hoje Irley, poderia ter vindo novamente para pagar aquilo que eu já tinha feito no passado. Mas não tem nada a ver com a família. A única coisa da família sanguínea que nós trazemos é a perfeição física, material. Mas espiritual, nós já trazemos de outras encarnações, que são as nossas virtudes e as nossas imperfeições. Então depende de cada um de nós. Temos aqui 3 questões, todas relacionadas com o sono. Eu vou tentar responder as 3 juntas. Boa noite. Por que ao dormir sonhamos com pessoas que já desencarnaram? Elas podem estar tentando nos falar algo? Grata. Segunda, é normal ter a sensação de ser chamado pelo nome? Frequentemente, principalmente durante o sono, porém, quando procuro, ninguém está presente. E terceira, o Espiritismo possui alguma explicação para o fenômeno vulgarmente conhecido como paralisia do sono? Só explicar primeiramente o que é a paralisia do sono, para quem nunca ouviu falar. Paralisia do sono, todo mundo já deve ter tido alguma vez, que é aquela paralisia que você acorda, tenta mexer o seu corpo e não consegue. Você desperta e você está acordado, tenta mexer o corpo e não consegue. Alguém já teve isso? Levanta a mão, quem já teve. Nossa, se chama paralisia do sono. Pode acontecer também ao dormir. Você vai dormir, aí você está acordado ainda, tenta mexer o corpo e não consegue. Chama paralisia do sono. Inclusive é uma patologia dentro da área de medicina, porque quando isso acontece frequentemente, então aí você tem inclusive tratamento médico, sintoma, etc. E é muito comum nesses fenômenos, quando acontece, a pessoa se vê flutuando, o corpo deitado e você flutuando. Para a medicina é alucinação. Tá? Então a medicina, claro que nessa síndrome é comum alucinações. E eles tratam com Ritalina ou com outros remédios fortes, no sentido de um sossega-leão, para que o fenômeno deixe de acontecer. Então, o que acontece, gente? O Espiritismo ele nos traz muitas orientações, mas nós aqui na mesa não conseguimos responder perguntas de cunho individual. Tipo assim, por que ao dormir eu vejo pessoas desencarnadas? Eu não consigo responder isso especificamente para que essa pessoa, se é um sonho, se é uma lembrança, né? Ou quando alguém aqui tem muitas dúvidas de fenômeno que acontece com ela, a gente responder especificamente para ela o que acontece com ela.
Agora, a doutrina espírita, enquanto ciência, ela nos explica de forma geral o que acontece durante o sono físico. E aí ela me permite, através dessa teoria, conhecer mais o que acontece comigo. Então, se eu conheço a teoria da doutrina espírita sobre o que acontece no momento do sono, eu posso então interpretar todas essas questões aqui. E a grande chave que o Espiritismo traz, que vai explicar muitos desses fenômenos paranormais, extrasensoriais, esses fenômenos que acontecem durante o sono físico, chama para nós perispírito. Perispírito. É uma palavra que foi inventada por Kardec, né? Ele pegou do grego o sufixo peri, que significa em volta de, e espírito todo mundo sabe o que é. Então, algo em volta do espírito. Mas esse perispírito, propriamente, não foi uma invenção do espiritismo. Como ele é real, como ele é um fato, ele já foi visualizado através da história, né? Ele foi concebido através da história, em várias civilizações, em várias épocas. Ele já teve diversos nomes, corpo bioplasmático, corpo espiritual, né? Que mais, Vicente? Cá para os egípcios, corpo astral do médico Paracelso, soma, né? Noosoma, psicossoma. Então, assim, vários nomes diferentes. Mas, na verdade, representa o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Então, o corpo físico é ligado ao nosso espírito através do perispírito. E o que acontece durante o sono? Muitas vezes, esse perispírito, ele se desdobra, ele sai do corpo físico. Porque o corpo físico, ele entra num estado de funções automáticas. Ninguém, por exemplo, controla o coração bater, controla? Quem aqui dá conta? Espera aí que eu vou dar uma paradinha no coração aqui. 30 segundos. Quem consegue? Você consegue? Está rindo? Não? Então, a gente não consegue, ela é automática. Então, tem várias funções do corpo físico que não exigem a presença do espírito autoconsciente. Elas são automáticas. Então, durante o sono físico, permite esse fenômeno que Kardec chama de desdobramento espiritual. Ou seja, o perispírito sai do corpo físico. Claro, o perispírito e o espírito junto, né? Inclusive, médiuns que visualizam esse desdobramento, essa saída, diz que o corpo físico fica ligado a esse perispírito através de um fio de prata, que muitas vezes é visualizado saindo ou do útero ou da cabeça. E, quer dizer, o corpo físico nunca perde a ligação com o perispírito, a não ser no fenômeno da morte. No fenômeno da morte, realmente esse perispírito sai definitivamente, né? Mas então, o que acontece? Isso faz com que no fenômeno, no momento do corpo dormindo, aconteçam vários fenômenos diferentes. O sonho, né? O desdobramento, experiências diferentes, alteradas de consciência, que muitas vezes não são fenômenos mediúnicos. A gente chama de fenômeno anímico quando é da própria alma. Anímico no sentido da alma da pessoa. É um fenômeno que acontece com todos nós. Dizem-nos os espíritos, informam-nos os espíritos, que a maioria não faz o desdobramento consciente. Ele não fica consciente depois do sono físico. Ele simplesmente faz um tanto de coisas inconsciente,
muitas vezes até dorme ao lado do corpo e não faz nada, né? O espírito nem necessitaria dormir, mas ele, por consequência, dorme também e não faz nada. Mas como a gente tem um contato com o mundo espiritual, a gente pode ter experiências, por exemplo, com o nosso perispírito. Então não é com o nosso corpo físico. Não são esses olhos que veem, nem esses ouvidos que ouvem. É perispiritual. A gente pode ter contato com outros espíritos, com parentes desencarnados, né? A gente pode flutuar acima do corpo e ver o próprio corpo. Então acontece um tanto de fenômenos que a gente, quando volta para o corpo, a gente lembra mais ou menos, de acordo com a nossa evolução espiritual, de acordo com o nosso treinamento, de acordo com a ajuda dos amigos espirituais para a gente lembrar. Então, são muitas coisas que influenciam nessa lembrança que a gente tem das nossas experiências extracorpóreas. E aí, cada um tem que observar e ver o que acontece com ele nessas experiências. Que pode, por exemplo, participar de uma aula no mundo espiritual, voltar e lembrar, ou vir com alguma sensação. Ou o contrário, né? Pode mergulhar lá naqueles lugares, assim, vamos chamar assim, não tão bons assim, retornar com toda aquela lembrança ruim, aquele peso da visita naquele lugar. Vocês já observaram isso? Tem vezes que a gente dorme e não descansa, acorda mais cansado, ou se não tem cada pesadelo monstruoso, né? Sonha com tudo quanto há monstruoso, aí a gente, nossa, onde que eu estava? Tudo é espiritual, gente? Não. O cara come aquela feijoada, 2,5 kg de feijoada e vai dormir. Aí tem que sonhar com um porco correndo atrás dele mesmo, né? O estômago carregado, pesado, toda a energia do corpo vai ali para fazer aquela digestão. Então, quer dizer, não tem que colocar aqui tudo, não. O sonho pode ser fisiológico, psicológico e espiritual, que é o desdobramento espiritual. Né? Por exemplo, bebe muita água e vai dormir. Aí ele vai sonhar, né? Que está ali fazendo um xixi. E acorda todo molhado, quentinho, né? Não é espiritual, foi um sonho fisiológico. Fisiológico, era uma necessidade fisiológica, acabou a mente criando todo aquele ambiente ali, né? Que favorecia a isso, e a gente vai e faz, porque era uma necessidade fisiológica. Então, existe muito, é muito complexo o fenômeno. Mas vocês podem pegar livros que falam do desdobramento, né? Tem um livro do Espírito Miramês, que eu acho que chama Desdobramento Espiritual, alguma coisa assim. Projeção, né? Projeção astral, que ele fala muita coisa. Tem um livro também do Valdo Vieira, que ele conta as viagens dele. Tem Projeção Astral também. Tem vários livros que falam. O Livro dos Espíritos tem uma parte que fala do desdobramento, que é bom a gente ler também. Né? Então vocês podem ler e aprofundar nesse tema. Principalmente quem tem facilidade. Porque assim como a mediunidade, tem gente que tem facilidade no desdobramento. Então pode explorar o desdobramento como uma forma de ver com os próprios olhos o mundo espiritual que nos rodeia. Né? Bom fazer uma prece antes, bom pedir a ajuda do protetor espiritual, do mentor, né? Para fazer essas excursões lá. É isso aí. Complementando essa colocação da paralisia do sono, não podemos esquecer do estado letárgico e cataléptico. Quando o nosso corpo físico, a partir do momento em que se afrouxa os laços, permite que a gente se distancie um pouco do corpo. O corpo então dorme, ela adormece. O estado cerebral cai as suas oscilações. O corpo nosso pode experimentar o estado de letargia,
que é uma suspensão momentânea das atividades do corpo. Com isso, nós podemos galgar essa caminhada para um estado cataléptico. Pode haver realmente esse estado estacionário de algumas funções e membros, que na tentativa de voltar ao corpo, o corpo não responde de pronto, de imediato. É a sensação que você quer gritar, está tentando gritar e não consegue gritar. Quer mexer com a perna, mas não mexe. Por quê? Naquela parte do membro que não está respondendo, o perispírito, como o Jomar já colocou, é ligado ao duplo etérico, que é a parte mais densa do perispírito, que acopla ao corpo físico, ele se afasta do corpo. Por isso que não responde de pronto, de imediato. Então, são estados do mesmo sono. A pergunta... Ô Vicente, só aproveitando essa oportunidade, o Irley lembrou aqui, tá mais jovem do que eu, com uma memória mais novinha, que o livro do Miramês chama Viagem Astral. Né? E aproveitando a coisa do Vicente, tem uma pergunta aqui que a gente pode responder também, que é a pessoa em coma se sente a presença das pessoas, familiares, amigos que os visitam, se os vê. A gente não pode generalizar para todos, porque cada coma é um coma também. No entanto, pelas cartas recebidas pelos amigos espirituais, principalmente do Chico Xavier e outros, contam-nos que quando eles estavam nos hospitais internados em coma, que eles ouviam todos os carinhos, que percebiam todas as pessoas lá, e que inclusive percebiam até os pensamentos. Ele, enquanto espíritos, que a pessoa vibrava o bem, ele sentia aquele carinho, aquele amor. Assim como também os bebês no útero também sente o carinho da mãe, né? Sente a mãe falando, porque são espíritos. Então, apesar do corpo estar ali com uma série de deficiências, no cérebro, nos olhos, etc., o espírito está ali. E o espírito ele tem percepção muito mais ampla do que o corpo. Quando dá anestesia para uma cirurgia qualquer, o que acontece? A substância química ativa faz com que o duplo etérico, que é a terminação do perispírito, que acopla ao corpo físico, ele sofre um afastamento do membro, ali daquela parte biológica. Por isso que você não consegue sentir, por exemplo, os membros inferiores. Quando você tem uma anestesia, uma determinada parte da coluna vertebral, você parece que esquece as pernas, não sente as pernas, não sente o braço. Você vai no dentista, uma anestesia, a boca fica torta, vai entortando tudo, porque você não consegue atuar diretamente no membro. Por quê? A substância química, ela faz com que esse duplo etérico, ele se desacopla em parte com a parte biológica. Por isso que muitas vezes, algumas ações dos próprios espíritos sobre nós, pode através da indução magnética, provocar esses sonos catalépticos, letárgicos. É um sonambulismo provocado. Bom, doenças físicas com cura desconhecida, como a asma, podem ser kármicas, que cumprimos por vidas passadas. Olha, a etiologia que nós ainda não conhecemos na Terra plenamente, as causas, no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, no capítulo chamado Doenças Escolhidas, Emmanuel, quando ele respondeu ao Chico, nesse livro, quando ele fala das consequências, das causas das doenças que nós escolhemos, ele nos remonta às existências passadas. Então ele nos coloca, dando um exemplo, ele dá um exemplo lá. Uma pessoa que suicidou, se jogando no rio, suicidou pelo afogamento. Uma pessoa que suicidou aspirando gases, como por exemplo o monóxido de carbono, pela asfixia.
elas podem trazer predisposições mórbidas em futuras existências reparadoras, trazendo a possibilidade da asma. Por quê? Certamente, naquele momento do autoextermínio, ele lesou o perispírito e o corpo mental, justamente referente àqueles órgãos que foram sacrificados, que foram lesados. No afogamento ou pela asfixia por gases, certamente o pulmão, ele é o órgão mais vital no caso, o mais prejudicado. Com isso, pode retratar em existências futuras, como processo reparador, trazendo o sintoma da asma. Por quê? A parte do pulmão foi lesada. Gente, todas nossas atitudes, sejam elas atos, pensamentos e palavras, elas podem nos lesar. A gente lesa primeiro o corpo físico, lesa o perispírito, lesa o corpo mental. O que quer mais uma pessoa portadora da asma? Respirar. Respirar. Ela quer respirar tudo que tiver direito. Só que ela tem dificuldade. Porque a musculatura do pulmão não permite que ela tenha uma expansão suficiente para aspirar os gases atmosféricos, o oxigênio. Por isso, ela está num processo certamente reparador. Então, nesse livro, Religião dos Espíritos, o Emmanuel, ele vai explicar as doenças que nós escolhemos de acordo com as nossas atitudes de envenenamentos por substâncias químicas, pular de cima de um prédio, se jogar nas rodas de um caminhão, das rodas de um trem passando na ferrovia. Enfim, ele dá uma série de exemplos que nós trazemos na atual existência como um processo provacional reparador. E nesse mesmo livro tem o capítulo que fala suicídio, na onde o Emmanuel vai explicar com muita propriedade as consequências do suicídio, o que acarreta as nossas atitudes no autoextermínio, nos fazendo perceber e entender de que tudo que nós fazemos contra nós mesmos, cabe a nós mesmos reparar o mal. Deus é tão bom que permite a gente reparar o mal. Por isso que as provas que nós temos é para o nosso crescimento espiritual. E as provas reparadoras chamamos de expiação, expiações. São provas com relação ao passado. Toda vez que você ver alguém passando por um processo de sofrimento e de dor, é um processo reparador, porque ninguém cresce na dor, só crescemos no amor. Com isso, a justiça divina nos permite que a gente retorne aqui por uma nova reencarnação, num novo corpo, dimensionado de acordo com as nossas necessidades e merecimento. Então, é possível, neste caso aqui, é possível, né, que esse estado da asma seja oriundo de uma condição pelo qual, no passado, talvez numa existência, até talvez numa última, antepenúltima, você agiu de tal forma lesando você mesmo. Exemplo, para terminar minha fala. Uma pessoa que tem o hábito de beber muita bebida alcoólica, passa a existência inteira bebendo e morre de um acidente, morre de um câncer, morre de uma série de coisas. Muito bem, não aconteceu nada. Mas futuramente ela traz uma predisposição orgânica, nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, se colocando na condição de trazer uma deficiência sanguínea no aparelho circulatório, trazendo doenças das coronárias. Por exemplo, N doenças do aparelho circulatório. Por quê? O álcool, ele lesa de preferência o cérebro e o coração. Por quê? Vidas, não, existências passadas.
Ele mesmo se lesou. Então ele vem agora para reparar o mal cometido contra ele mesmo. Viu? Então, é possível neste caso da asma aqui? É um caso. Não podemos assegurar que seja neste caso quem perguntou, mas é provável que seja. Obrigado. Só com a autorização do nosso irmão Vicente, Manuel Filomeno de Miranda, se não me engano é obsessão e desobsessão, o painel da obsessão, acho que painel da obsessão, São Visão e André Luiz. Um dos grandes fatores, problemas asmáticos também hoje em dia, é o tabagismo. Porque o tabagismo é suicídio. E é suicídio inconsciente. Hoje nem consciente é mais. Porque o próprio cigarro ele traz, e isso provoca câncer. Até eu brinco muito no departamento de estudo a qual nós damos, porque nós espíritos somos muito humildes e simples, aí nós viramos para não enxergar lá e vamos fumar nosso cigarrinho. Então, grandes causas, parte pulmonar causado pelo suicídio hoje é consciente. Boa noite. Aconteceu um acidente onde a mãe faleceu e o filho de 5 anos ficou a noite toda dentro do carro até ser encontrado no outro dia. É possível que o espírito da mãe protegeu ele até ser encontrado? Meus amigos, isso depende muito da evolução moral e espiritual dessa mãe. Porque naquele momento ela pode entrar até em desequilíbrio, mas essa criança, é lógico que ela foi protegida. E não podemos esquecer jamais da lei de causa e efeito, ação e reação. E nada acontece por acaso. Então, se essa mãe, aquele espírito desencarnou naquele dia, porque era muitas vezes o momento, chegou o momento dela desencarnar e partir para o outro mundo, que é o mundo espiritual. E não era o momento da criança. E nós vemos muitos casos. Apareceu recentemente um jovem. Ele estava brincando, chegou perto do espelho, lá no 10º andar, não sei, e ele brincando esqueceu, achou que estava aberto e não estava a cortina, a janela estava fechada, estava aberta, e ele caiu. Só que ele conseguiu 3, 4 andares, ainda segurou e não caiu, desencarnou. Até teve que socorrer, o bombeiro foi tirá-lo. Então tudo que acontece na vida não é por acaso. Chegou o momento de causa e efeito. E essa criança, esse espírito, não era o dia de desencarnar. E a mãe, muitas vezes, pode ter protegido, sim. Mas, como eu disse, depende da evolução moral. Que muitas vezes é tanto em pânico e conflitos que não sabe nem o que está acontecendo. Pergunta muito interessante. Vocês não podem rir, tá? Existem relacionamentos kármicos? O que vocês acham? Ou poderia perguntar assim, será que que existe um relacionamento que não é kármico? É interessante que as últimas 3 questões falam muito disso, né? Causa e efeito, ação e relação. O que acontece? Primeiro, essa palavra kármico, ela não é uma palavra espírita. Ela foi importada do sânscrito, daquelas filosofias orientais. E Kardec fala que todas as filosofias espiritualistas, elas têm parte da verdade, mas não toda a verdade. Na verdade, nem o espiritismo tem toda a verdade, mas o espiritismo ele consegue avançar muito e compreender muito de que as outras doutrinas espiritualistas tinham só um pouco, porque une a ciência, une a instrução de espíritos superiores que vêm e esclarece as coisas. Então, o que acontece? Kármico não é uma palavra boa para a gente usar, porque a doutrina do karma, ela é uma doutrina muito ferro e fogo. Ela é aquela lei de talião, né? Como é que é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, uma coisa assim, não é? Talião, dente por dente, olho por olho. Isso é o karma.
E isso não é verdade. Se vocês prestaram bem atenção na fala do Vicente, ele foi muito cuidadoso. Ele falava assim, pode acontecer isso, pode ser, é provável que seja. Ele usou toda hora essas palavras, ele não falou assim, Mesmo ele usando o suicídio, que é um dos casos mais graves. E ele ainda falou, é possível, é provável, pode ser que seja. Por quê, gente? Existe uma coisa, tá? No ser humano, no nosso nível evolutivo, que está muito claro lá na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que é a liberdade. E a liberdade a gente pode tomar agora, nesse momento, mudar todas as nossas ações e mudar todo o nosso futuro, depende de nós. Então, as consequências dos nossos atos, que hoje nós sofremos do passado, nós temos a liberdade de mudar agora e construir um futuro totalmente diferente para nós. Então, essa ideia de karma não é muito bem claro dentro do Espiritismo, que é muito claro essa questão da liberdade. Na questão do Vicente da asma, vocês acham que cães, vacas, gatos, não têm asmas? Tem ou não tem? E eles cometeram alguma coisa no passado? Moral? Eles têm moral para fazer coisa ruim? Veja, então a asma de um gato ou de um cachorro não é karma deles. A não ser que seja karma coletivo do planeta Terra, que eles estão junto com a gente. Aí é outra coisa. Mas nem tudo que a gente sofre, passa, é questão moral, de karma passado, de erros que a gente fez. A gente tem que tirar isso da cabeça. Tá? Estudo com claridade, com abertura, o capítulo Bem-aventurados os sofredores, acho que os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, causas do sofrimento desta vida e de outras. Mas, bom, o que acontece? O que é que, então, que dos relacionamentos? Nós vivemos num presente e construímos o nosso futuro. Então, olha só, eu não tenho que acreditar que todo relacionamento que eu faço agora, nessa vida presente, é relacionamento de vidas passadas, não. Quem sabe foi nessa vida que eu estou encontrando o Vicente pela primeira vez. E daqui para frente a gente vai ter uma amizade e vai se reconhecer em outras vidas. Mas se eu não puder ter em vidas relacionamentos novos pela primeira vez, aonde está o crescimento, aonde está a amplidão? Então, com certeza eu vou conhecer pessoas novas. Espíritos que eu não tive nenhuma relação nas vidas passadas. Agora, com certeza, se eu tive milhares de vidas passadas, com certeza, se eu faço um planejamento para a minha vida, eu vou colocar nesse planejamento reencontrar pessoas de outras vidas. Tanto no sentido de continuar a evolução e continuar o crescimento junto, quanto também de resolver problemas, resolver conflitos. Porque quais são os laços que nos unem? Laços mais duros do que o do diamante. É o do amor e do ódio. Então, ou me vinculo pelas pessoas pelo amor ou pelo ódio. É um laço vibracional, é um laço de pensamento, é um laço que nos liga. E o ódio eu tenho que dissolver esse ódio e transformar ele em outra coisa. E o amor eu tenho que aperfeiçoar cada vez mais. Então, só para terminar, o que acontece, só para vocês entenderem, do que o Espiritismo fala e do que a gente acha que... O que a gente pensa que é mais simples e coerente com toda a doutrina espírita e coerente também com a perfeição de Deus, com a justiça de Deus. Que Deus não quer sofrimento, Ele quer a nossa evolução espiritual. Imagine uma pessoa que mata, usa a mão para matar.
E ele depois se arrepende, descobre que fez tudo errado e que ele tem que pagar todos os erros dele. O que é melhor para o mundo, o que é melhor para Deus, o que é melhor para todos? Que ele venha na vida sem as mãos, ou que ele venha com um planejamento de ser médico e salvar 10 vezes mais vidas do que a que ele tirou? O que vocês acham? O que seria melhor? Segundo, então a lei de Deus é reeducadora, é reparadora. Então a gente pagar o mal que a gente fez não é sempre sofrendo. Se a gente conseguir pagar o mal que a gente fez fazendo bem, é muito melhor para a nossa consciência, é muito melhor para o planeta Terra, e Deus vai ficar muito mais feliz para nós. Por isso que afirmou-se, o amor paga uma multidão de pecados. Estamos chegando na hora? Queríamos agradecer vocês todos por esse momento, por esses 50 minutos de muito aprendizado, né? Os amigos espirituais presentes, os internautas que também estão nos ouvindo nesse momento. Agradecer a presença e pedir a Jesus, né, que cada um de nós, ao sair desse recinto, depois de ouvir tudo isso, que a gente possa sair renovado, cheio de ânimo, com um desejo sincero e verdadeiro de fazer o bem cada vez mais. Muito obrigado.